Muito bom dia mais uma vez, povo santo do Senhor, bem-vindos. Quarta-feira, 1º de junho, gente, hoje já é 1º de junho, como o mês de maio passou rápido, viu? E louvado seja Deus pela sua presença, estamos juntos em mais uma madrugada com Deus. Esse grupo tem a finalidade, foi criado com o único propósito de estarmos orando, clamando pela chuva serôdia, despertando o povo de Deus para essa necessidade. Precisamos do Espírito Santo. A maior necessidade, diz o Espírito de Profecia nossa, é do Espírito Santo, é sermos batizados diariamente pelo Espírito Santo. Esse é o propósito deste grupo, Solange. Seja muito bem-vindo, todos vocês. Estamos dando início a mais uma madrugada com Deus. Quero dar um abraço muito carinhoso ao meu irmão Arnaldo. Sinta-se abraçado, Arnaldo. É sempre bom tê-lo aqui conosco, amigo. Lá no trabalho dele, mas ele não abre mão, está aqui com a gente. A minha querida irmã Concinha, Elisão, Deus abençoe a todos vocês. Eu quero convidar aqui uma pessoa muito especial para orar conosco. Quero convidar aqui a minha querida irmã Solange, lá de Salvador, na Bahia. Bom dia, Solange. Abra seu áudio, por favor, menina. Bom dia. Que bom você aqui, viu? Que bom, né? Tanto tempo já, eu nunca estava mais conseguindo acompanhar o Madrugada com Deus por conta da rotina. Mas está acompanhando lá o grupo, né? O grupo você tem acompanhado. Sim, sempre acompanhando um pouco à distância, né? Sem poder estar acordando e acompanhando as orações, vamos dizer, ao vivo, né? Mas que bom que você veio. Essa madrugada Deus lhe chamou por um propósito tão especial, né? Seja muito bem-vindo. Eu quero convidar você a nos apresentar a Deus nesse momento. Nos apresente a Deus, peça a Deus a bênção para nós nessa madrugada, trazendo sobre nós o Espírito Santo, nos iluminando, para que o tema que viemos debater aqui possa ser edificante para nós. Você poderia orar conosco? Sim, vamos lá. Fique à vontade. Santo Deus, amado Pai, Deus de poder e misericórdia, estamos aqui, Senhor, nesse momento, para mais uma oportunidade na Tua presença, buscando a Tua palavra, a Tua mensagem diária para todos nós, Senhor Deus. Amém. A Ti, Senhor, a Tua presença constante em nossas vidas, que o Senhor possa derramar a chuva serôdia em nossas vidas, neste grupo em especial, né, que trabalha pela melhora, pela busca da melhoria das pessoas, do ser humano, né, de nós, cada um individualmente, que nós possamos, Senhor Deus, nos aproximar cada vez mais de Ti, fazer a Tua vontade, Senhor Deus. É o que nós te pedimos, Deus querido, cuide de todos nós, se puder atender aos nossos pedidos, Senhor Deus, os pedidos do varal, e a todos nós, Senhor, a cada necessidade de cada um. Amém. Pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos, agradecemos por tudo. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, minha querida irmã Solange. Deus continue abençoando vocês. Vou dar um abraço aí no Arthur, no seu esposo, tá bom? Dona Deja também, nunca esqueço dela, viu? Quando tiver contato, diga que eu mandei um abraço carinhoso para ela. Dou sim. Deus abençoe, Solange. Amém. Vamos louvar o Senhor nesse momento, vamos cantar um louvor especial ao nosso Deus, convidando também o Espírito Santo para que esteja conosco nesse momento. Vamos lá, louvar o Senhor nesse momento, através desse louvor. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar.
O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Que Ele habite em nosso coração hoje e sempre, né? Até que o Senhor venha para nos buscar. Que o nosso corpo seja realmente templo da habitação do Espírito Santo dele. Meus queridos, nós vamos convidar alguns amigos para estar conosco orando nesse momento, viu? Você pode ser uma dessas pessoas. Chegou meu companheiro aqui de oração. Pode passar para lá. Isso. Dá uma pausa aqui. Estamos de volta, queridos. Depois desse intervalozinho aí, estamos de volta. E eu tive a alegria de estar aqui com a Alessandra, com a minha querida irmã Ninha, a esposa, a primeira dama ali de Dias D'Ávila, a esposa do João Rodrigues, e com a Simone. Deus abençoe vocês, irmãs. Deus traga a resposta à oração de vocês, porque não tem sido fácil, não. Irmãos, deixa eu falar rapidinho aqui para vocês. O desafio ainda está de pé, viu? Muito obrigado por aqueles que ligaram para mim. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado por suas orações, como isso faz bem. Então, continua o desafio. Hoje, escolha 3 pessoas para você orar. De manhã, meio-dia e à noite. Apenas ligue e diga, olha, eu estou ligando para orar com você e por você.
Não bata papo, não. É só orar mesmo, liga para ele, liga para essa pessoa, faz uma oração em nome de Jesus, porque isso faz uma diferença muito grande na vida de quem recebe uma oração. Ok? Muito bem, pastorzão Robson, esse tema que nós vamos falar nesta manhã, pastor Robson, algumas pessoas me ligaram, viu, e foram muito honestas. Algumas pessoas não conseguem assimilar muito bem esse tema, e nós vamos falar sobre isso, tentar ajudar nossos irmãos a compreender esse tema bastante, não é difícil, mas gera algumas dúvidas, desconforto em alguns irmãos. Arnaldo, bom dia, você pediu a palavra, amigo? Bom dia, irmão Mário. Eu já pedi essa oração no grupo, mas eu quero pedir aqui para os demais irmãos que estão presentes aqui. Ontem, quando eu estava saindo de casa para o trabalho, eu recebi um pedido de socorro do irmão Edinaldo, é aquele que eu falei que faz hemodiálise. Ele pediu que orasse por ele, que ele não está aguentando mais, não. Pensando em desistir e tudo mais. Algumas vezes até falou de dar fim na vida, né? São muitas enfermidades, problema de coração crescendo e pediu socorro. E quando eu cheguei aqui, eu encontrei no celular mais um áudio do irmão Leônidas, né? É um líder de igreja também, agora ele está afastado de liderança, mas está vivendo um problema no casamento também, pediu que orássemos por ele, pediu socorro também. E eu estou compartilhando com os irmãos para lembrar de orar por Edinaldo e Leônidas. Ok, Arnaldo. Participação aqui é... Ok. Aí está, queridos, o desafio de orarmos pelo nosso irmão Leônidas. Está passando por um momento conturbado, difícil, né? Que o nosso Deus fortaleça a fé desse homem, para que ele não desanime. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer, Arnaldo. Nós vamos estar orando. O nome dele é Leônidas, não é isso? Leônidas, isso. E por Edinaldo também. Amém. Vamos estar orando por esses dois nomes, queridos. Leônidas e Edinaldo. Ok, Arnaldo. Obrigado, amigo. Eu que agradeço, irmão Mário. Estamos juntos, Arnaldo. Estamos juntos. Pastor Robson, o senhor me ouve, amigo? Pronto, Mário. Tranquilo, estou ouvindo bem. Pastor, alguns irmãos mandaram mensagem para mim e eles pediram para a gente debater um pouquinho aqui, esse pouco tempo que temos aqui, para falar sobre o dom profético, o dom de profecia de Hélio White, pastor. Alguns deles foram muito bem claros, louvado seja Deus pela transparência, viu? Alguns irmãos ainda não conseguem compreender, alguns têm dificuldade de aceitar, de compreender. Eu queria começar, pastor, lendo um texto que está em Apocalipse. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia, pastor Robson. Apocalipse capítulo 10, versículo 11. Ali onde nós encontramos a profecia de João com o livrinho, né? O grande desapontamento que aconteceu ali em 1844. Mas eu quero chamar a atenção, pastor Robson, do versículo 11, Apocalipse 10, versículo 11, onde está escrito assim: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Esse tema está, como eu falei agora há pouco, voltado para a grande decepção do povo de Deus no passado, né? Quando João tem a visão do livro que era doce na boca e amargo no estômago, mostrando ali a questão do grande desapontamento, onde nossos irmãos esperaram a volta de Jesus e ela não veio. Que esse tema nos chama a atenção porque o Senhor disse que era necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e povos, reis. Mas um outro texto, pastor Robson, que também nos ajuda a compreender esse tema, é 2 Crônicas 20:20, que é muito conhecido nosso, né? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis.
Pastor, algumas pessoas têm dificuldade de assimilar ou de aceitar o dom profético de Ellen White. Talvez não é nem de aceitar, não é que as pessoas que me ligaram, mandaram o áudio, mandaram mensagem, não é que eles não aceitam, mas eles têm uma certa dificuldade de compreender porque é um dom profético, é necessário, e a nossa irmã White, ela tem características claras de que realmente ela foi guiada pelo Espírito Santo, ela foi iluminada pelo Espírito Santo. Ela é Gold Armor, né? Ela nasceu no dia 26/11 de 1827, se eu não estou enganado. Ela morreu em 1915, né? Isso, nasceu em 1827. E ela foi chamada de uma forma assim bem, né? A história conta que aos 12 anos ela recebeu uma pedrada, ela tinha uma irmã gêmea, não é isso, pastor Lopes? Ela tinha uma irmã gêmea, e ela recebeu uma pedrada ainda, não tinha estudo ainda, era bem jovem, né? Ela foi batizada ali com vários familiares, e quando ela voltava da escola, ela recebeu uma pedrada. Algumas pessoas disseram que ela teve alucinações, a vida dela foi de alucinações por causa dessa pedrada. Não é bem isso, né, pastor Robson? Mário, você já leu o texto que eu iria? Eu até já tinha aberto aqui na passagem para ler. Na verdade, o dom profético ele existe desde o princípio, desde que o homem pecou e ficou impossível que Deus presencialmente falasse ao homem face a face. Desde aquele momento, Deus passou a falar com o homem, né? Ele falou para alguns diretamente, mas ele passou a falar com o ser humano, transmitir a sua vontade através de homens especiais, homens santos, homens que consagraram a vida, e Deus usou estes homens como profetas, né? Nós temos ali, logo no princípio, após a corrupção do ser humano, nós temos alguns homens que foram profetas. Você tem o caso de Enoque ali, que foi trasladado para o céu, que escreveu até sobre a volta de Jesus. Nós temos lá no livro de Judas, dizendo que Enoque, o sétimo depois de Adão, também falou da volta de Jesus. Nós temos Noé, que durante 120 anos profetizou o dilúvio, e tivemos ao longo de toda a história bíblica, não é, a presença destes homens profetas, lembrando sempre, eles eram chamados de videntes no Velho Testamento, mas nem todo profeta ele fazia previsão do futuro apenas, não é? Alguns acham que profeta é aquele que prevê o futuro. Não, irmãos. Nem tem sempre. Os profetas eram homens que transmitiam a vontade de Deus para o povo, não obrigatoriamente concernente ao futuro. Não, eram orientadores, eram homens que iam dirigindo o povo, sendo dirigir o povo, né? Esses eram os porta-vozes de Deus, os profetas, né? Então, veja bem, muitas pessoas têm dificuldade para aceitar o espírito de profecia na igreja adventista, por intermédio de Ellen White, alguns porque nem conhecem a história. Então, tem muita gente que fala de Ellen White, que fala do duplo, mas nunca leu nada sobre o assunto, nunca estudou a história da igreja, não lê os livros do Espírito de Profecia. Aí é muito fácil falar mal daquilo que não se conhece, né? Então a pessoa ouviu falar, alguém falou mal, e aí fala das coisas sem saber o que está acontecendo. Então, a gente, para poder fazer uma avaliação de qualquer coisa, seja em qualquer área, é bom a gente tomar informação. Tem muita gente que fala mal da igreja adventista e não conhece a igreja adventista. Eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas que, sabe, falaram horrores para elas a respeito da igreja adventista, e depois que elas conheceram a igreja adventista, se tornaram adventistas, inclusive. Não é? Mas elas pensavam horrores da igreja adventista. Por quê? Porque ela ouviu alguém falar a respeito da igreja adventista, falar mal, né, criticar a igreja, condenar a igreja, mas nunca tinha lido nada, nunca tinha conversado com um adventista, nunca tinha tomado informações de outras fontes a respeito da igreja. E assim é muita gente. Eu cheguei num distrito, tinha um camarada que criticava Ellen White, interessante. Ele botava ele para passar lição, botava para esse camarada para pregar na igreja. O camarada não acreditava no Espírito de Profecia, o camarada não acreditava que o sábado era para ser guardado, o homem acreditava que era para devolver dízimo, e era um camarada que botava na frente da igreja.
E quando eu cheguei lá e encontrei a situação, eu conversei com os irmãos, eu digo, irmão, você não pode botar uma pessoa dessa para estar liderando a igreja. Como é que você bota uma pessoa que não crê no que nós cremos para estar à frente da igreja, passando lição, pregando? Que negócio é esse? Não pode. Aí eu fui conversar com o cidadão. E ele realmente tinha muitos questionamentos. Eu digo, irmão, é o seguinte, eu vou... Aí peguei a Bíblia, mostrei vários textos para ele sobre profecia, sobre os assuntos que ele tinha dúvida, esclareci. Comprei livro, Mário, eu comprei livro e dei a ele para ele ler sobre Ellen White, sobre o Espírito de Profecia, como foi, que aconteceu na igreja, sobre a história da igreja ali. Comprei livros para ele ler, para ele entender. Ele sequer abriu o livro. Olha, eu comprei o livro, entreguei o livro novo, no plástico ainda. Ele me devolveu do mesmo jeito, ele não quis nem ler o livro. Então, quer dizer, é aquela pessoa que botou uma coisa na cabeça, mas ela não quer mudar, ela não quer informação, ela já tem a opinião dela formada e ela não quer conhecer a verdade, ele quer se manter no ponto de vista que ele defende, né? Entendeu? Então, tem pessoas que são assim. Então, tem muita gente que não crê no Espírito de Profecia porque nunca procurou conhecer, entender o que é que acontece. Mas veja, no livro de Joel, no capítulo 2, um texto que todos nós conhecemos e batemos muito aqui, porque nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, é isso mesmo, Daci, resiste ao Espírito Santo. Diz aqui, ó, Joel 2, 28, é um texto bem conhecido, né? 2, 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, nós temos uma profecia de Joel para o tempo do fim, porque aqui ele está falando exatamente sobre a volta de Jesus. Se você vê nos versos seguintes, ele diz que mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, né? Então, aí você vê, Joel está falando aqui do tempo do fim. Pedro aplica essa profecia para o dia de Pentecostes, mas essa profecia tem uma aplicação para a volta de Jesus, para o tempo final da história. Ou seja, até o fim, o dom de profecia estaria presente na igreja. Quando você vai lá para Coríntios 11, não é? Para Efésios 4, onde fala dos dons que seriam dados à igreja, entre os dons que Deus concederia à igreja ao longo de toda a história da igreja, está também o dom de profecia. Então, há uma promessa bíblica sobre o dom de profecia. Ela estaria presente na igreja. Por quê? Porque a Bíblia diz que, não havendo profecia, o povo se corrompe. Não é? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Ou seja, se não houver um porta-voz de Deus para estar orientando o povo se corrompe. Tá certo? Por isso, o dom de profecia, ele iria até o final, até o fim da história do povo de Deus na Terra, o dom de profecia existiria na igreja. A irmã White foi questionada, inclusive, depois dela, se levantaria um outro profeta na igreja de Deus. Ela não teve resposta, Deus não disse para ela. Deus não revelou para a irmã White se haveria um outro profeta na igreja de Deus até o fim, antes que Jesus voltasse, ok? Mas há essa possibilidade de algum de nós ainda ser chamado para o ministério profético, um dentre os membros da igreja, os filhos de Deus aqui, os homens de Deus, um de nós pode ser chamado para ser um profeta de Deus na sua igreja ainda antes do fim do tempo, ok? Mas o fato é que Deus chamou algumas pessoas. Quando você estuda a história da igreja, você vai ver que Deus chamou algumas pessoas para o ministério profético. Entre eles, nós sabemos de pelo menos 2 nomes, não é? Que 2 pessoas, 2 homens que foram chamados por Deus e eles não aceitaram, não é? E então Deus chamou essa menina, que, na verdade, quando a irmã White foi chamada para o ministério profético, ela tinha 17 anos de idade. Era uma jovem, uma adolescente ainda, quando ela foi chamada. Não é? E outra coisa, irmão, é por isso que eu estou dizendo, tem muita gente que fala do Espírito de Profecia, fala de Ellen White, mas nunca estudou a história da igreja. Eu aconselho e recomendo a todos os irmãos que leiam
os livros que falam da história da igreja. Você tem a história do Adventismo, por sinal, o meu está aqui, está até ali na caixa. Ontem eu dei uma olhada aqui em umas caixas, tirei, ontem encontrei aqui um dos livros sobre a história do Adventismo. Você tem a história do Adventismo, você tem A Mão de Deus ao Leme, que é um livro escrito pelo pastor Enoque de Oliveira. Eu ia falar desse livro, pastor. Que é um livraço, um livro muito bom, numa linguagem. Não estou te ouvindo, A Mão de Deus Mário. ao Leme, pastor, eu não sei se sou eu ou você. Maravilhoso. A Mão de Deus ao Leme, o senhor citou aí agora há pouco, pastor, desculpa interromper assim, mas esse livro, irmãos, todo adventista deveria ler, pastor. A Mão de Deus ao Leme, a história da igreja, ela é fantástica. E tem um detalhe, pastor Robson, como é que uma pessoa que não teve estudo, aos 9 anos deixou o estudo, né? 9 anos ela recebeu a pedrada, e mas, Mário, você e eu coisas... sabemos disso, porque... Mas você e eu sabemos disso, porque nós lemos o livro da história da igreja. Gente Quem lê. não leu não sabe disso. Quem não leu não sabe, é o que eu estou dizendo. As pessoas falam muitas vezes sem ter conhecimento, entendeu? Então é preciso ler a história da igreja, saber como é que Ellen White, como é que foi esse processo para que Ellen White fosse reconhecida como profetisa de Deus. Não foi assim não, irmãos. Não foi a irmã White que chegou lá e disse assim, eu tenho uma revelação de Deus, e todo mundo aceitou, e ela foi recebida e já foi aceita como... Não. Muitos líderes da igreja duvidaram do dom profético, muitos líderes questionaram, ela foi criticada muitas vezes, ela foi rejeitada por muitos membros. Olha, na história da igreja, tem muitos membros que rejeitaram Ellen White, inclusive líderes da igreja que rejeitaram, e só aceitaram quando eles foram testemunhas da manifestação do dom na vida dela. Teve gente que só acreditou que era verdade quando viu. Foi gente igual a Tomé, que só creu quando viu, entendeu? Estava um dia numa reunião de oração quando a irmã White foi tomada pelo Espírito Santo e a pessoa viu a manifestação do Espírito Santo. E teve outros casos, mas que Deus teve que revelar coisas da pessoa, da vida da pessoa, para que a pessoa entendesse que realmente era o dom profético, entendeu? Então, a irmã White não foi aceita assim de primeira mão, logo quando ela... Não, ela enfrentou resistência durante muito tempo, não é? Mas depois de avaliarem, de submeterem a irmã White aos testes bíblicos do verdadeiro profeta, só depois disso é que eles aceitaram que a irmã White realmente tinha um dom profético. Inclusive, existem coisas extraordinárias que aconteceram com a irmã White na história da igreja, né? Ela foi para alguns lugares para comprar terreno da igreja, né? Terreno para construção de colégios, e Deus mostrou para ela onde era, lugares impossíveis, lugar que era, humanamente falando, impossível a igreja comprar aquela propriedade. E Deus disse para a irmã White, esta propriedade ela vai ser comprada por esse valor. Eu agora me lembro do MASC. Deus dizia o que ia acontecer, ainda dizia quanto ia custar, quanto é que eles iam pagar naquela propriedade. Né? Faziam como o MASC lá com o irmão Alcênio, né? Quando está precisando, ele ora, e Deus vai lá e diz assim, olha, manda tantos reais para o meu servo. E a pessoa manda aquilo que Deus mandou, né? Então, Deus dizia onde era, dizia o quanto eles iam pagar, e era aquilo mesmo, e aconteceu exatamente. Então, muita gente creu porque viu as evidências de que realmente ela era uma profetisa de Deus. E, Mário, hoje, nós vivemos no século XXI, mais de 170 anos, né, se passaram, né? A irmã White, como você disse, morreu em 1915, né? Já tem 107 anos que a irmã White morreu, né? 107 anos que ela morreu. Então, se passaram mais de 170 anos quando ela começou a escrever. E hoje, os escritos da irmã White já foram submetidos a vários escrutínios, né? E eles têm sido aprovados. Por quê? Porque ela escreveu de coisas, irmãos, é por isso que é importante você ler. A irmã White escreveu de coisas que ela não tinha nem como ter esse conhecimento no tempo dela. Porque ela escreveu, por exemplo, na área de saúde, ela escreveu algumas coisas que no tempo dela era um absurdo. Ninguém aceitava aquilo. Entendeu? Era tido como louca, como devaneio, o que ela escreveu. Por quê? Porque a medicina não aceitava algumas coisas que ela escreveu sobre saúde. E hoje está comprovado que ela falou a verdade. E aí, interessante que tem gente que se tornou cristão depois que leu os livros da irmã White sobre saúde. Porque a pessoa pensou, como é que essa mulher que viveu, né, no século XIX, ela sabia dessas coisas que só foram descobertas no século XX e no século XXI.
Como é que essa mulher sabia disso? Inclusive, Mário, eu fiz uma postagem no Facebook há alguns anos atrás de um artigo escrito por um médico brasileiro, quando ele fala sobre o câncer, sobre os alimentos que previnem o câncer e os alimentos que contribuem para o desenvolvimento do câncer. Ele fez um trabalho médico, uma pesquisa médica, e ele escreveu um artigo. E eu peguei o artigo desse camarada na internet. Eu esqueci o primeiro nome dele, não sei o que lá, Torrentino, lembro bem do sobrenome. São 2 médicos, é um pai e um filho, eles são médicos brasileiros, e ele escreveu esse artigo, e eu peguei o artigo do médico, não é? E foi agora em 2000 e pouco, eu não lembro quantos anos atrás eu fiz isso, e peguei os escritos da irmã White, escrito há 150 anos atrás, onde ela diz exatamente, aliás, o médico diz exatamente o que a irmã White disse lá. Entendeu? Uma pesquisa médica que comprova que a irmã White, no século XIX, já sabia de uma coisa que o médico veio constatar agora, no século XXI. Entendeu? Então, são estas coisas que aconteceram na vida da irmã White que mostram claramente que ela foi uma mulher que recebeu uma orientação especial, sobrenatural, porque não tinha como ela, na época que ela viveu, tendo a formação que ela teve, como o Mário já bem frisou aqui, ela não conseguiu estudar, prosseguir nos estudos por causa do acidente que ela sofreu, uma pedrada que tomou no nariz, quase morre. Né? Ela não pôde continuar os estudos, mas ela recebeu a orientação de Deus para escrever orientações para a sua igreja, né? E escreveu coisas que era impossível para ela, tendo a formação que ela tinha, e na época que ela viveu, saber, a não ser que um ser superior, que conhecesse o futuro, pudesse revelar para aquela mulher. Por isso que a igreja aceitou e crê, e eu que já li quase todos os escritos, não li todos ainda, mas já li a maioria dos escritos da irmã White, não tenho nenhuma dúvida de que a irmã White, com certeza, foi uma mulher inspirada por Deus, porque ninguém podia escrever o que ela escreve se não fosse pela iluminação, pela orientação divina. O irmão Benedito quer falar, Mário. O Benedito quer falar e o Rodrigues também parece que quer falar. Rodrigues, pois não. Daqui a pouco eu passo o Benedito. Não, Mário, só complementando o que o pastor falou aí, o pastor Robson, se vê, antes de Jesus vir à Terra como homem, né, quando ele veio no passado, Deus levantou um profeta, João Batista, que veio apresentar Jesus, o Salvador. Nos últimos dias, eu creio também que a irmã White, ela veio para preparar também o povo para o encontro com Jesus. Como o pastor falou aí, da alimentação, todas essas coisas que o povo de Deus precisa para um relacionamento melhor com Cristo, tudo isso vai contribuir para o nosso preparo. Então, eu creio, meus irmãos, quando você lê o livro História da Redenção, Grande Conflito, aquele livro dela, é impossível você dizer que não é uma pessoa inspirada por Deus. É impossível, irmão, você ler o livro dela e ter dúvida alguma no seu coração. É verdade. Rodrigues, eu não vou citar o nome da igreja por questões éticas, mas alguns líderes, pastor Robson, líderes de igreja, não é igreja pequena, é uma igreja grande, eles se reuniram para combater Ellen White. O que é que eles fizeram? Eles pegaram alguns livros dela e começaram a estudar eles em grupo. O resultado foi o seguinte: esses livros não podem chegar na mão do nosso povo, senão vão se tornar adventistas. O que eles reconheceram? Reconheceram veracidade nesse texto. Uma outra coisa, queridos, que até adventista já falou isso comigo, e eu combati essas pessoas de forma veemente mesmo, porque eu fui duro com elas, dizendo que Ellen White marcou data da volta de Jesus. Amigo, falei, você precisa ler a história da igreja. Quem marcou foi Guilherme Miller. Ellen White era metodista. Ela era metodista. Não era adventista do sétimo dia. Veio depois. E Guilherme Miller Batista. Exato. Ela nunca marcou data da volta de Jesus, irmãos. Nunca. Quem marcou foi Guilherme Miller. E são pessoas, pastor Robson, que não leem, como o senhor acabou de dizer, não leem a história da igreja. E uma outra coisa, irmãos, tem muitos irmãos adventistas pesquisando a vida de Ellen White na internet, e você vai encontrar muita coisa falando mal dela, irmãos. Pegue livros para ler, vá para os livros de Ellen White, História da Igreja, né?
A Mão de Deus ao Leme, que é maravilhoso esse livro, ele é muito bom. Então, não se deixe levar por essa informação. Oi, pastor. Deixa eu recomendar aqui. Existem alguns vídeos na internet muito bons sobre Ellen White. Tem um vídeo do pastor Rodrigo Silva, Meu Problema com Ellen White. Tem um vídeo dele, muito bom. Tem um vídeo do pastor Michelson Borges, inclusive recente, não tem muito tempo que ele fez esses vídeos, respondendo a acusações de alguns pastores, que inclusive ele diz que respeita muito, como o pastor Hernandes Dias Lopes, o pastor reverendo Nicodemos, esqueci o primeiro nome dele, não sei o que lá, Nicodemos, né? Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos, e respondendo também a um outro pastor, que agora Paulo, não estou lembrando o nome. Hein? É Paulo, não sei alguma coisa. Paulo Júnior. Paulo Júnior, exatamente, respondendo Paulo Júnior, Nicodemos e o Hernandes Dias Lopes, que também são pastores que eu respeito muito, que pregam muito, inclusive o Hernandes Dias Lopes, eu tenho livros dele aqui, são pastores bem conhecidos, né? E o Michelson Borges, ele faz esses vídeos e ele responde esses questionamentos, né? Então é interessante você assistir, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer, irmãos, quando a gente quer saber a respeito de alguma coisa, se alguém falou alguma coisa da Assembleia de Deus, falou da Igreja Presbiteriana, primeiro ouça o que eles têm a dizer sobre o assunto. Vá direto à fonte. O que é que a igreja ensina? Porque algum pode dizer assim, não, a igreja fulano de tal, ela diz isso, ensina assim. Vá lá ver, pega os livros deles, veja o que é que eles dizem sobre eles mesmos. Então vá primeiro à fonte. Vá se informar primeiro na fonte. Então, se você quer saber sobre Ellen White, você tem que primeiro procurar as fontes adventistas, porque Ellen White, ela era adventista, não é? Você tem que ir para a história da igreja para conhecer. Agora, tem um fato interessante. Ellen White foi acusada alguns anos atrás de plágio. Né? Acusaram que Ellen White havia plagiado algumas coisas de outros escritores. E aí, a Igreja Adventista precisou contratar um especialista nisso para poder defender, não é, os escritos de Ellen White. Né? A igreja precisou contratar um especialista. E eles contrataram um especialista para defender a igreja. O que aconteceu com esse especialista? Ele foi ler os livros de Ellen White, os livros da época e tal, e depois ele foi defender. Mas o que eu quero citar aqui é que esse camarada, que era especialista, que não era adventista, não era, que eu saiba, nem cristão, esse cara, depois de ler os livros de Ellen White para fazer essa defesa, ele acabou se tornando adventista, depois de ler os livros da irmã White. E ele comprovou que não houve plágio, porque, inclusive, na época da irmã White, não existia a lei do plágio. Não existia isso. Não é? Porque você pode usar qualquer escrito de outros autores dando a referência. Você pode, né? Se o livro foi escrito, você quer citar, você cita e depois diz quem é o autor. E no tempo da irmã White não existia isso, por isso ela cita autores, outros autores. Tem coisa que a irmã White escreveu que ela pegou de outros autores, assim como os autores bíblicos também, sem citar a referência, porque naquela época não existia essa lei, não existia isso. Né? Então era normal que qualquer escritor usasse outro escritor sem mencionar. E eu sei que acabou que a igreja ganhou a questão e acabou esse homem se convertendo e se tornando adventista. Então, nós vemos aí que, né, como é interessante. Benedito, mas deixa o irmão falar. Benedito, depois Arnaldo. Benedito? Enquanto o Benedito não aparece, Arnaldo, por gentileza, sua participação, Arnaldo. O irmão Mário e pastor Robson, eu estava aqui ouvindo a conversa e uma das partes da minha fala é exatamente essa referência que o pastor Robson fez aí agora sobre o vídeo do pastor Michelson e também tem um vídeo do pastor Eleazar respondendo aí o argumento desses pastores aí. Eu tenho minha opinião própria, né? Não é obrigado ninguém a ter igual também. Eu falo a verdade, eu não perderia tempo em responder a eles, mas eu acredito até que o objetivo, a resposta a eles é até alcançar outros. Porque, para mim, pessoas como eles, que são bem esclarecidos, eles fazem vídeos, eles fazem argumentos maliciosos. Para mim, não é
por falta de conhecimento, não. Então, assim, como eles fizeram, o pastor Michel, o pastor Eleazar, dando explicação, eu acredito que a explicação é mais plausível, mais proveitosa para a gente, né? Ou para outras pessoas que têm realmente Sim, interesse. Arnaldo, não. Arnaldo, o objetivo é exatamente esse, é esclarecer o público, não é tanto para os autores, não, é mais para esclarecer o público. Exato. E veja só, outra parte que eu queria pontuar é a seguinte, a gente fica realmente triste porque eu conheço algumas histórias de pessoas dentro da nossa igreja que não dava crédito aos ensinos de Ellen White, aos escritos de Ellen White, porque também não conhecia, não lia, né? E depois, com o passar do tempo, o que aconteceu com essas pessoas? Elas acabaram saindo, se desviando. Então, é aquela coisa, quando você não conhece, você acaba indo contra mesmo, né? O conselho que a gente tem aqui, que a gente pode dar, é que realmente estude, que passe a conhecer, porque quando você estuda os escritos de Ellen White, principalmente com relação a temas bíblicos, é uma iluminação que você tem, uma clareza de compreensão. Então, para mim, é o melhor outra comentário forma. bíblico. Exato. Então, veja só, você deixa de ouvir, você faz crítica, você está fazendo de forma indireta crítica à palavra de Deus, à Bíblia. É a realidade. E eu conheço histórias de pessoas que, infelizmente, hoje estão afastadas da igreja, porque não criam. Muito bem. Benedito. Ok. O Mário. O Benedito... Fala, Benedito. Voltou, então deixa o Benedito falar. Não, deixa o Benedito falar, que depois eu falo. Pronto. Oi, Benedito, você está me ouvindo, Benedito? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Então, eu queria pegar só o ganchozinho que o pastor Robson estava comentando aí sobre o artigo científico que ele leu e fazer um comentáriozinho sobre um assunto que eu tive conhecimento. A esposa do nosso pastor distrital, ela é formada em nutrição e ela tem uma história bem interessante. Na época da sua formação, ela tinha um tema para fazer o seu trabalho de conclusão de curso e acabou sendo levada a escrever sobre o assunto saúde com relação a Ellen White. E ela acabou lendo muita coisa e ela chegou à conclusão que 80% do que Ellen White tinha escrito já tinha se cumprido com relação à saúde. A ciência já tinha comprovado tudo aquilo ali. Então, ela, no finalzinho do seu curso, do seu trabalho de faculdade, ela escreveu esse tema. Quando a orientadora, uma doutora em nutrição, pegou e disse, não, minha filha, você vai ter que remudar essa conclusão. E aí a orientadora mandou que ela reescrevesse com as seguintes orientações. Até hoje, a ciência já descobriu 80% daquilo que Ellen White escreveu sobre saúde. Os 20% restantes ainda não foram confirmados porque a ciência ainda não evoluiu o suficiente para confirmar o que ela tinha escrito. Então, quando a gente vê relatos como esse, baseados dentro da ciência e vindo de pessoas que não têm o conhecimento que, teoricamente, a gente já tem, isso só reforça para a gente a necessidade que a gente tem de buscar os escritos de Ellen White. E aí eu sempre me questiono, minha igreja tem aproximadamente 30 membros, e desses 30, 4 ou 5 têm um interessezinho aqui e acolá para estar lendo um livro, tem um ou outro que se dedica mais, mas a grande maioria, infelizmente, deixa esses escritos de Ellen White de lado. Eu não sei se é com medo de perceber que está muito distante do que deveria ser e ter uma mudança em sua vida, né? Verdade, irmão. A gente estuda o livro na segunda-feira, o livro do Espírito de Profecia, e vai 3 ou 4 pessoas estudarem. Não tem interesse. O problema nosso, de nossa igreja, é esse. Não tem interesse de conhecer. Agora, veja, verdade. Nós temos 2 problemas aí, viu? Primeiro, um problema cultural. O brasileiro não tem cultura de leitura. O brasileiro não gosta de ler. Verdade, então, pastor. Verdade. Então, nós somos as exceções. Nós que gostamos de ler, que lemos, somos as exceções. Né? Porque a maioria do povo não gosta de ler, não quer saber de ler. Eu digo aqui, pela própria minha igreja aqui também, o povo aqui não vai ler, não. Eu incentivo direto o pessoal a ler. Mas tem um irmão que ainda pergunta assim, não tem um áudiozinho, não? Tem áudio, um videozinho, não tem um vídeo não para a gente ver. Vídeo, pronto.
Agora, deixa eu Nós temos voltar vários aqui. vídeos Falando em vídeo, tem um vídeo também que foi feito com Michelson Borges, com uma turma boa de peso, inclusive o pastor Tim, né, sobre Espírito e Profecia. Procure lá também na internet, tem esse vídeo foi uma live que foi feita aí com o pastor Michelson, o pastor Tim e outros especialistas na área de Espírito e Profecia. Muito bom também, muito esclarecedor. Mas eu queria dizer, irmãos, que duvidar dos profetas e questionar os profetas não é coisa nova, não, irmãos. Sempre foi assim. Todos os profetas que Deus suscitou na história foram criticados, foram ignorados, foram rejeitados, foram perseguidos e alguns foram assassinados. Olha a história dos profetas bíblicos, você vai ver isso aí. Eu queria ler só um texto aqui para encerrar minha participação aqui. Eu queria só ler um texto aqui do segundo livro das Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 36, versos 15 e 16. Para vocês 36? Verem o que segundo Crônicas 36, 15 e 16. Olha o que acontecia aqui, para vocês sentirem que não é uma coisa nova a você ter pessoas criticando Ellen White, o povo de Deus, porque aqui está falando do povo de Deus, não está falando do estranho, não está falando do ímpio, aqui está falando do povo de Deus. O povo de Deus dentro da igreja adventista rejeitando. Agora, eu sou da seguinte opinião, viu, Mário e demais irmãos. Inclusive, esse caso que eu contei aqui desse irmão lá nessa igreja aqui e tal, o resultado final da história é que ele acabou abandonando a igreja e se unindo a uma outra denominação que acreditava nas coisas que aquele acreditava de bom. Ele agora está no lugar certo. Ele está na igreja que acredita do jeito que ele acredita. Pronto, aí está sendo coerente. Porque eu disse a ele, eu digo, olha, como é que você diz que é adventista, você não crê que Ellen White foi profetisa de Deus, você não crê que o sábado é para ser guardado, você não crê que o dízimo é para ser devolvido, então você não é adventista, você diz que é, mas não é. Porque se você é adventista, você crê no que a igreja adventista ensina. Se você está na igreja adventista, mas não acredita naquilo que a igreja adventista acredita, você não é adventista. Entendeu? Você pode ser membro da igreja batizado, mas adventista você não é. É como eu digo para alguns que dizem assim, não, eu sou católico, mas eu não acredito em Maria. Eu sou católico, mas não acredito nos santos. Eu sou católico. Eu digo, então você não é católico, rapaz, desde conversa, tu é hipócrita. Entendeu? Porque se você é católico, você acredita em Maria, na intercessão dos santos, você acredita que o Papa é o representante de Deus na Terra. Porque você tem que ser coerente com aquilo que você diz. Eu sou evangélico, mas não, eu sou pentecostal, mas não acredito no dom de língua. Então você não é pentecostal. Porque para você tem que ser coerente. Se você está numa igreja, você faz parte de um corpo doutrinário, você precisa crer naquilo que onde você está. Se você não acredita, você tem que procurar o seu lugar, né? Então, se eu sou adventista, eu creio no que a igreja adventista ensina. E eu creio, irmãos. No dia que eu não crer mais em alguma coisa, algum aspecto doutrinário da igreja adventista, eu não vou ser mais adventista. Entendeu? Eu estou fora. Porque para ser de verdade, para ser coerente com a minha fé, para ser honesto, para ser correto, eu tenho que me harmonizar com aquilo que eu digo que eu acredito. Agora vejam o que diz o texto de 2 Crônicas 36, 15 e 16. Ele diz assim, o Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, olha nós aqui, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Então veja que isso não é coisa nova. Desde aquele tempo, o povo já zombava dos mensageiros, já mofava dos profetas, já não criam na palavra do Senhor. Então, acontece hoje a mesma coisa. Nós temos irmãos que são membros da igreja, têm o nome registrado no livro da igreja, mas não crê no profeta, não crê na profecia, não crê no dom de profecia. Ninguém, para ser adventista, ninguém é obrigado a crer no Espírito de Profecia, irmãos. Essa não é uma condição para ser membro da igreja. Agora, para ser coerente com a fé que você diz ter, você precisa crer. Entendeu? Porque se você não crê, você não está sendo coerente com a fé que você diz na igreja. Eu creio que a igreja adventista é a verdadeira. Bom, se a igreja adventista é a igreja verdadeira, como é que uma doutrina da igreja não é verdadeira? Me responda aí.
Verdade. O pastor Robson nos faz lembrar das palavras de Jesus diante de Jerusalém, né? Que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Exatamente. É uma realidade. É Verdade. cumprimento da profecia. É cumprimento da profecia. Então, irmão, bota uma coisa na cabeça, irmão. Ou você crê na verdade ou não crê. Porque se a igreja adventista ela é 99,9% verdadeira, isso indica que ela é uma igreja o quê? Irmão? Se ela é 99,9% verdadeira, o que é que essa igreja é? Mentiroso. É uma igreja falsa, irmão. É uma igreja falsa. Falso. Porque ou você tem a verdade ou você não tem. Porque se você Eu pega acredito 1%... que ela é 100% verdadeira, que tem pessoas falhas como eu. Sim, não estou falando das pessoas, estou falando da mensagem, né? Aí Arnaldo está certo. Nós temos pessoas falhas. Agora, a doutrina é verdadeira. Porque se você 100%. pega 1% de mentira e mistura com a verdade está contaminada, deixa de ser verdade. Porque uma pessoa 99% perdida, salva, é uma pessoa perdida, não é assim? Esse texto que o senhor leu aí é muito forte, viu? 2 Crônicas 36, 15 e 16. Já anotei aqui, porque eu não, honestamente, não tinha lembrado desse texto. Ele é muito, muito forte. Agora, para a gente fechar, pastor Robson e demais irmãos, nosso tempo já foi embora. Ellen White ela recebeu visões acompanhadas de alguns fenômenos extraordinários, fenômenos físicos. Um deles, pastor Robson, foi segurar aquela Bíblia. Uma Bíblia, ela ficou um tempo enorme com a Bíblia na mão, assim, segurando, sem quase 8 quilos. Quase 8 quilos. Eu já segurei a Bíblia. Essa Bíblia aí eu já segurei. Como? O senhor já segurou? Essa Bíblia, igual a Bíblia que a irmã White segurou, eu segurei uma Bíblia igualzinha a ela, igualzinha. E ela segurou com uma mão só, né? durante um tempo, sem respirar, pastor. A história conta que colocaram uma vela na frente dela aqui, e a chama não se mexia. Nossos Exato. irmãos não conhecem isso, porque não lê como o senhor falou, pastor Robson. Então, muitas das visões de Ellen White foram acompanhadas de fenômenos físicos. Outros, ela escreveu lá no seu recôndito, sozinha, o Senhor a iluminando. Mas ela teve várias manifestações públicas, acompanhada de êxtase, de pessoas que nem se mexiam, apenas atento. Uma das primeiras visões de Ellen White, nós temos aqui na Associação da Bahia um quadro que foi aquela caminhada do povo de Deus, né? A jornada do Também povo tem. adventista. Oi? Também tem esse quadro, mano. Também tem esse Pronto. Aquela caminhada do povo adventista rumo à cidade de Deus, né? Aquilo ali é fantástico, irmãos. Não há como, irmãos. Olha, todo mundo tem o direito de desfazer. Pois não, pastor? Outra coisa muito importante, irmão, são as profecias cumpridas, né? As profecias que ela fez que se cumpriram. Mário, tem uma profecia sobre a comportagem que é fantástica. A irmã White diz que viu as páginas impressas dos escritos adventistas, isso no início, quando a gente não tinha nenhuma gráfica, quando se imprimia todo, Tiago White vendia o que tinha para imprimir os folhetos adventistas. No início da história, a irmã White diz que viu os escritos adventistas, os nossos escritos, espalhados no mundo como folhas de outono, espalhados no mundo. Hoje a igreja adventista é dona das maiores gráficas do planeta. Amém. As maiores gráficas do mundo são nossas. São nossas. Exatamente. Entendeu? As maiores publicadoras. Exatamente. E a mensagem adventista está espalhada em todo o planeta como folhas de outono, assim como a irmã White preveu quando começou a obra de publicações. Então, aí está uma profecia que se cumpriu. E, dentre tantas outras, existe um material também sobre profecias cumpridas da irmã White. É bom pesquisar, procure saber, você vai ver lá. Exatamente. Eu acredito, pastor Robson, que esse tema de hoje foi bastante relevante, bastante interessante. Simone quer a palavra? Simone, pois não. Só, assim, ressaltando um pouquinho, eu assisti um filme que está aí na internet também, pelo YouTube, falando justamente disso aí, né? Quando tudo começou, como tudo começou. É muito bom ele, para a gente que é adventista, entender um pouco da história da igreja. Conhecer um pouco da história. Muito bem, Simone. Bem lembrado. Está na internet, ele é muito bom mesmo. Uhum. E uma outra coisa para a gente finalizar, queridos, para aqueles que duvidam do dom profético da nossa irmã, tem todo o direito de duvidar, né? Ninguém é obrigado. Mas veja, irmãos, uma das características que deixa claro é que o dom profético
ela estaria inserida na igreja de Deus nos últimos dias. Apocalipse 12, 17. Você conhece esse texto? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com a restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus. E qual é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, 10. Apocalipse. Quem é que não conhece de cor esse texto, né, Arnaldo? Quem não conhece, irmãos, esse texto, o dom de profecia, irmãos? Ô, Mário. É muito claro. Pois não, pastor? Me lembro de um outro testemunho aqui, de um bibliotecário da igreja, da biblioteca em Nova York. Lá em Nova York, um bibliotecário, ele fez uma afirmação. Ele disse assim para uma pessoa, para um adventista: nós temos aqui na biblioteca cerca de 10.000 volumes sobre a vida de Jesus. Sobre Jesus. Mas ninguém nunca escreveu a respeito de Jesus como esta mulher escreveu, falando do desejar de todas as nações. Ele disse que era o melhor livro sobre a vida de Jesus que ele conhecia, era o Desejar de Todas as Nações. E olha, tinha cerca de 10.000 volumes sobre a história de Jesus na biblioteca de Nova York. E ele disse que ninguém nunca escreveu sobre Jesus como aquela mulher tinha escrito. Eu, particularmente, é o livro que eu mais gosto do Espírito de Profecia, o Desejar de Todas as Nações. Eu já li esse livro 5 vezes. Eu também, pastor. Eu sou apaixonado por esse livro. Fantástico. Pastor Robson, o Robson pediu a palavra, mas eu vou falar rapidinho aqui, Robson. Pastor Robson e Robson. Aquele filme de Mel Gibson. Sim, Paixão de Cristo. Mel Gibson leu o livro Desejado das Nações. E ele é católico. Ele leu, ele cita esse livro naquele... Não é esboço, não, é porque ele foi entrevistado e perguntaram como ele adquiriu essa informação. E ele cita o livro Desejado das Nações. Um homem que não é cristão, adventista do sétimo dia, conhece muito bem o livro e o nosso povo não quer ler, pastor. Paciência, né? Robson, bom dia, Robson. Bom dia, Mário, meus irmãos. Você citou exatamente o que eu ia falar, Mário. Quando me perguntam o porquê que eu sou adventista, eu digo, primeiro, porque eu creio no advento de Cristo. Segundo, eu cito Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 19, 10. Eu não tenho outro argumento a não ser esse versículo da Bíblia aí. Apesar de 2 Crônicas 20, 20 também já nos ajuda. O pastor Robson falou aí, né, do 2 Crônica 36, 15, 16. Mas o Apocalipse 17, 12, 17, 19 e 10 já diz tudo, né? E não entra em argumento, em debate mais com ninguém. Quer crer, creia. Não quer crer, eu não posso fazer nada. Se não aceita, o que você pode fazer? Gente, nós chegamos ao final. Eu espero ter ajudado aqueles que tinham suas dúvidas, né? A gente recomenda, assim, leia os livros da igreja. A Mão de Deus ao Leme. Irmãos, eu recomendo esse livro. A história da igreja também é muito boa. Vocês precisam ler para que vocês possam adquirir conhecimento, né? Não tem como aprender se não ler, irmãos. Precisa ler. E tem outros livros sobre a irmã White aí, né? Mensageira do Senhor. Tem outros livros que falam só dela, só contando a história dela. Muito interessante. Só uma participaçãozinha aqui, porque é o seguinte, eu estou no trabalho. Esse momento seria meu momento de descanso. E o meu colega está aqui. Eu dispensei ele, pedi para ele ir para casa, para ele descansar. Ele estava aqui cochilando, para mim poder participar com vocês desse momento, dessa reunião. Quero dizer que foi muito proveitoso, viu? Ganhei muito, agradeço muito aí pelos ensinamentos aí. A forma boa que o pastor Robson tem de explicar, viu, pastor? Louvado seja Deus. Meu pastor também, viu? Amém. Não sou pastor do nosso distrito, não sou também meu pastor. Aí é meu pastorzão, eu chamo ele de meu pastorzão. Homem de Deus, iluminado, instruído, bem formado. São para essas coisas, pastor Robson, que o Senhor foi preparado por Deus para nos ajudar, sem dúvida nenhuma. Não aqui exaltando a pessoa do pastor Robson, mas o Deus que capacitou o Senhor, pastor Robson. O Senhor tem sido de grande valia para a nossa jornada aqui, caminhando juntos para a honra e glória do nosso Deus. Louvado seja Deus, pastor Robson, pelo seu conhecimento que tem trazido. A vocês que participaram conosco. Deus seja louvado. Espero em Deus que tenhamos ajudado, não é?
E nós precisamos acreditar, queridos, que nós estamos na mão de um Deus Todo-Poderoso. Nós Gil quer estamos falar na aí. mão... Oi? Olha, Mário. Gil quer falar aí. Gil. Só um instante, pastor Robson. Deixa eu ver aqui onde é que está ela. É irmão Gil, rapaz. Ô, irmão Gil, perdão. Ela não. Desculpe, Gil. Perdão, Gil. Pode abrir seu áudio, Gil. Clica aí na tela, ó. Clique na tela e isso. Pois não, Gil. Bom dia, meus amados. Bem-vindo, viu? Bom dia, como é maravilhoso. Quando eu recebi o convite ontem do irmão Benedito para participar, e eu pensei, não vai ter presente melhor, porque hoje é meu aniversário, e começar o dia assim foi esplêndido, foi maravilhoso mesmo. Muito obrigado, que Deus possa conduzir cada irmão, conduzir a nossa vida. E como eu digo, foi um presente maravilhoso. Obrigado primeiramente a Benedito pelo convite e a todos os irmãos porque foi maravilhoso mesmo. Obrigado a todos. Amém. Deus seja louvado. Parabéns, Gil, pelo seu aniversário. Deus abençoe, viu? Deus abençoe você. Irmão Ricardo também está com a mão levantada. Ó, o Ricardo aí. Nós agradecemos a sua participação aqui, Gil. Deus continue te abençoando. Que Ele te dê muitos anos de vida, firme na rocha ali, ó, até que Jesus venha para nos buscar. Eu quero agradecer rapidinho a oportunidade de participar. Eu cheguei um pouquinho depois do início, porque eu fiquei até agora há pouco com meu neto na emergência, e ele ficou internado, eu botei no grupo. Eu também estou desde o dia 29 do mês passado, assim, meio gripado, sinusite, um monte de coisa. E a semana passada eu fiz um raio-x, vou pegar a resposta só sexta-feira, mas eu já estou bem melhor. Ele ficou lá, mas assim, ele não está desenganado, né? Ele está com um probleminha no ouvido, e o médico passou um medicamento que só dá para ser aplicado ele estando internado, né? Porque é aplicação na veia. E também fez uma tomografia, o resultado deve sair agora de manhã. Mas está nas mãos do Senhor. A gente, como ser humano, a gente é fraco, né? E a gente não tem muita força para aguentar tudo isso. A gente fica um pouco debilitado. Então, minha esposa e minha filha estão aqui. Estão meio tristinha, mas estamos firmes. Deus está no comando, seja o que for, não importa. Não importa se está para um lado positivo, negativo, não importa. O importante é estar nas mãos do Senhor. Muita gente diz que o importante é ter saúde, né? Eu sempre disse, o importante é ser salvo em Jesus. Porque a vida aqui na Terra é curta, passa muito rápido. Então, você tem que estar salvo em Jesus. Isso é importante. Doença, dinheiro, nada disso é importante. Tem seu valor, mas o importante é estar salvo em Jesus. E isso eu oro para mim, para nós e para vocês. Amém. Amém, amém, irmão. Valeu, Deus Ricardo. continue cuidando de vocês. Contigo, com você, amigo. Deus está do seu lado sempre. Queridos, chegamos ao final, pastor Robson. Eu vou me despedir de vocês agora. Eu vou me despedir. Pastor, nos apresente a Deus. Eu tenho um encontro de oração agora. Deus abençoe. Pronto, vamos orar, porque eu tenho um encontro de oração agora, preciso... Pronto, pastor. Olha aí pelo Leônidas e Edinaldo, que estão com problema de saúde, e o netinho do nosso irmão Ricardo também. Ok, vamos orar. Grande Deus e Pai, louvamos o Teu nome por mais esse encontro na madrugada. Obrigado, Senhor, pela iluminação do Teu Espírito para compreendermos temas que são tão importantes para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos coerentes com a nossa fé e ajuda-nos também a investigarmos, a pesquisarmos, a procurarmos elucidar as dúvidas, esclarecer as coisas, que não sejamos levados por ventos de doutrina, por palavras de homens, mas que possamos consultar a Tua palavra e nos deixar guiar pelo Teu Espírito Santo, que possamos investigar todas as situações antes de nos posicionarmos, para que assim possamos fazer as coisas fundamentados, meu Deus. Ser conosco, continua nos ajudando a crer no Senhor, nos ajudando a crer nos Teus profetas, para que assim possamos ser guiados por Ti. Fica conosco neste dia, nos abençoe em todas as nossas atividades. De maneira especial, colocamos em Tuas mãos a vida dos Teus filhinhos que estão passando por esses momentos difíceis. O irmão Leônidas, o Edinaldo e também o netinho do irmão Ricardo.
toma nas mãos cada um desses teus filhos. Restaura, ó Deus, se for assim a tua vontade, a saúde deles. E que Amém. tudo isso seja para glorificar o teu nome. Mas que, Amém. acima de tudo, independente do que venha acontecer, nós possamos estar em tuas mãos. Amém. Nós oramos e te agradecemos por essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. 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 Pastorzão, Meus um irmãos, abraço carinhoso, Deus Deus abençoe. continue abençoando. A gente se vê amanhã. Louvado seja Deus pelos ensinamentos, pelo que aqui foi apresentado. Espero que tenhamos ajudado alguns irmãos a se manter firme na promessa e na certeza de que o Espírito de Profecia não é vontade humana, é o nosso Deus que está conduzindo e conduzir a sua igreja até Amém. então. Obrigado, pastor Robson. Até mais, irmãos. Bom dia para todos. Deus abençoe. Amém. Vamos Bom dia, louvar o pastor Senhor Robson. nesse Obrigado, momento. pastor. Vamos cantar louvores ao nosso Deus, encerrando assim a nossa madrugada de hoje. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor. Meus temores vou depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Muito bem, queridos, chegamos ao final da madrugada de hoje. Espero que nós, pela graça de Deus, tenhamos crescido um pouquinho mais, amadurecido espiritualmente. Ao nosso querido irmão Gil, parabéns pelo seu aniversário, que você tenha um dia repleto do cuidado e das bênçãos do nosso Deus. Arnaldo, a você que participou direto aqui conosco, meu irmão Ricardo, ao nosso irmão Benedito, todos vocês que participaram conosco. Louvado seja Deus por tudo. Nós nos encontraremos amanhã, às 4 horas da manhã, para mais uma vez estarmos em oração, clamando pela chuva serôdia, intercedendo pelos nossos amigos e irmãos e meditando na palavra do nosso Deus. Um ótimo dia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.